Olá pessoal, estamos aqui para uma videoaula do curso de Recrutamento e Seleção. Vamos falar do perfil do cargo, dos tipos de recrutamento e sobre a seleção e suas etapas. Finalizado o processo de recrutamento, inicia-se o processo de seleção. Este é o processo pelo qual a organização seleciona, dentre os candidatos recrutados, aquele que melhor se adequa à vaga, e se resume na escolha da pessoa certa para o cargo certo. Nem sempre este é um processo fácil, pois se pode ter muitos candidatos bons para a mesma vaga ou o contrário. O processo de seleção inicia-se com uma triagem que é feita pela análise do currículo e entrevista. Após estas fases, podemos incluir as provas de conhecimento, testes psicológicos, as técnicas de simulação e a entrevista final. A entrevista de seleção é o meio mais utilizado no processo seletivo. Chiavenato a diferencia da entrevista de triagem, pois esta última é rápida e superficial e serve apenas para separar os candidatos que continuarão no processo. Esta pode inclusive ser feita pelo telefone. Já a entrevista de seleção é uma interação entre o entrevistador e o entrevistado, onde se aplica algum estímulo esperando conhecer a reação da pessoa. Para se evitar que ocorram interrupções, omissões ou distorções na entrevista, é necessário treinar o entrevistador e construir o processo de entrevista. O treinamento do entrevistador deve enfatizar os seguintes pontos: que o entrevistador fuja de seus preconceitos, evite perguntas armadilhas, se atente ao que está sendo falado, não utilize perguntas afirmativas que possibilite respostas do tipo sim ou não, e encoraje o entrevistado a fazer perguntas sobre a empresa. Não tome muitas anotações durante a entrevista. A construção do processo de entrevista pode classificá-la em dirigida, semi-dirigida ou não dirigida ou livre. Na entrevista dirigida é utilizado um roteiro pelo entrevistador e este deve ser seguido durante a entrevista. Na entrevista não dirigida ou livre, não há roteiro e o entrevistado fica livre para iniciar do ponto que achar melhor. O entrevistador pode interrompê-lo para esclarecer suas dúvidas. A entrevista semi-dirigida é um misto das anteriores e é a mais utilizada nas organizações. O entrevistador tem um roteiro, mas utiliza de forma flexível. O entrevistado pode falar livremente, mas o entrevistador faz interrupções para trazê-lo ao assunto que pretende tratar. Durante a entrevista, utilize questões abertas que permitam ao candidato se expressar, abrir-se, pensar e falar. As perguntas podem dizer respeito ao seu histórico profissional e escolar, por exemplo, se está estudando ou pretende continuar. Sua motivação pode-se aproveitar este momento para conhecer as expectativas do candidato com relação à empresa, áreas familiar, socioeconômica, saúde e suas referências. Quando o entrevistado sai da sala, deve-se tomar nota dos detalhes da entrevista, com uma impressão formada pelos fatos que o candidato apresenta e pelo modo como ele se comporta durante a entrevista. Essas anotações devem ser feitas em folha separada e não no currículo do entrevistado. Os testes psicológicos devem ser aprovados e validados pelo Conselho Federal de Psicologia. Só podem ser aplicados por psicólogos ou estagiários supervisionados por profissionais. As técnicas de simulação são aquelas que criam situações para os candidatos interagirem e participarem ativamente, de forma a avaliar seu comportamento social. As técnicas mais utilizadas são provas situacionais, dinâmica de grupo e psicodrama. A entrevista final ou a escolha do candidato é de responsabilidade do setor ou pessoa que requisitou o processo de seleção. Os candidatos rejeitados devem ser notificados e quanto mais cedo, melhor, principalmente os que tiverem entrado na etapa final. Caso eles desejam saber por que não foram selecionados, deve-se oferecer a eles um retorno construtivo. Seus dados devem ser guardados em arquivo e podem ser aproveitados para outros cargos na mesma empresa. Esta se faz uma forma econômica de preencher outra vaga sem custos com anúncio. Encerramos aqui a nossa videoaula. Continue seus estudos e até a próxima! Acesse abaixo para mais informações sobre o curso.